Muito bem-vindo, Muito Norberto. obrigado. Tudo bem? Arrasa na panificação, né? Estamos tentando. Na pizza. Evoluindo. Esse pão é aquele que a gente faz, é isso mesmo. De hora em hora come um pedaço. De hora em hora com um pedaço. Isso se não for numa Tacada só. tacada. Forno caseiro fica bom? Fica. Vou explicar como é que a gente faz em casa para ficar perfeitinho. Que tá vendo em cima que ele Sim, tem vou essa explicar lascona o pulinho do gostosa? gato. Então, bora parar de enrolação? Bora. Norberto Carone, chefe de cozinha, vai fazer pão de frios à italiana. Então vamos lá. Você vai precisar de 3 xícaras mais 3/4 de farinha de trigo. 1 sachê de fermento biológico seco. 2 colheres de sobremesa de sal. 2 colheres de sobremesa de açúcar. 360 ml de água. E 2 colheres de chá de azeite. Primeiro recheio. 150 gramas de mussarela. 150 gramas de presunto. 1 tomate picado, orégano e manjericão. Outra opção de recheio, 150 gramas de mortadela e 150 gramas de provolone. Aceita recheio doce? Aceita. Aceita? Pode fazer o Romeu e Julieta que fica delícia. Delícia. Bora, Delícia. Norberto. Vamos lá. Bom, deixa eu pegar o bolzinho ali. Por favor, Sandrinha. Boa tarde, Obrigado, Sandrinha. Então, Rê, começando, Depois essa colherzinha aqui. básico. A gente vai misturar todos os secos. Então, regrinha, né? Básica. Como a gente usa uma quantidade pequena, tanto de sal ou de fermento, então pode misturar, dando só um espaçamento entre um e outro. Você pode misturar tudo junto. Perfeito. Essa receita aqui rende 2 pãezinhos de 500 gramas, tá? A massa, fora o que a gente vai colocar De recheio. Isso. Bom, misturamos os secos, a gente vai adicionando o nosso líquido e misturando devagarzinho. É uma massa que vai ficar firme, não vai ficar uma massa muito pegajosa, tá? Fácil de manusear. A gente deixa o azeite aí por último como um complemento de líquido. Rê, falando num pão italiano, a gente escolheu esse tema, é bem bacana porque assim, eu recebo muita pergunta, porque a pessoa vai fazer o pão em casa e reclama que o pão não fica, como você falou, você ressaltou agora, da casquinha. A pessoa acha que o pão fica duro, fica denso. Então, primeiro, pão é forno e pão é descanso. Então, quando a gente fala em forno, o que tem que acontecer com o nosso pão? Ele tem que entrar numa temperatura alta para ele poder expandir os gases que estão dentro dele depois do descanso. O vapor no forno é importantíssimo porque ele ajuda o pão a dilatar e depois de um tempo ele seca. Ele cessa esse vapor e aí o pão ele seca e ele sela. O que acontece com o forno de casa? O pessoal faz o pão, acerta o processo sem problema nenhum. Quando coloca no forno, às vezes coloca no forno 180, 200. O forno caseiro ele é mais devagar, ele perde muita temperatura cada vez que a gente abre a boca do forno. E aí o que acontece? Ele fica em baixa temperatura, ele seca primeiro antes de expandir. Então ele não desenvolve. Então ele fica aquele bloco. Põe tudo a perder. E aí ele não abre a pestana, ele não cresce. Abrir pestana é isso daqui. É. Que é o máximo isso. É um charme. É o charme. E é gostoso. Demais. Dá pra comer só a pestaninha, arrancar e ir beliscando só ela. Eu sei, das minhas. A gente gosta, né? Ela vai fazendo assim, ó, vai tirando assim. Bom, então, o que tem que fazer, então? O que nós temos que fazer? Faz uma boa sova, deixa o máximo, tenta fazer o pontinho de véu. Se não conseguir, não tem problema, deixa o pão descansar. A gente fala que o melhor do pão é o tempo. Sovou, deixou descansar de 30 a 40 minutos, modela, coloca na forminha. Quando ele tiver já fofinho, você aperta e ele volta, já deixa o forno bem quente, coloca uma forminha de água lá dentro. Embaixo, para que ela... O vapor. Para que ela já vá soltando vapor dentro do forno. E aí, risca o pão, faz um cortezinho com uma faca, com uma lâmina, coloca o pão lá dentro e borrifa mais água dentro do forno. E fecha. Então, não, calma. Vamos lá. Então, ligou o forno, temperatura bem alta, já coloca embaixo já uma coloca vasilha uma vasilha com água. exato. Quanto de água? Um tanto assim?
Só para ela formar vapor. Mas uma forma assim, Uma mais ou menos. forminha. Tá. Aí, a hora que estiver bem quente... Já tiver lá nos 250, 230, o seu pão já está pronto, você faz o cortezinho nele. Forno. Forno, borrifa um pouquinho de água dentro do forno. Em cima? Em cima. E fecha o forno. E se pingar no pão? Não tem problema. A água vai ajudar, ela dá essa hidratada e seca, ela que vai ajudar a fazer a casquinha. E não borrifa de novo? Não, aí borrifa fecha o uma forno. vez só, fecha e não fica abrindo o forno? Não abre mais o forno. Ah, esse truque de borrifar em cima, eu nunca tinha ouvido falar. Você pode borrifar em cima do pão diretamente antes de levar pro forno. É que eu achei que isso eu já vi. Eu gosto muito... Obrigado, Sandrinha. Eu gosto muito de borrifar no forno. Então eu abro a porta do forno, Faz... borrifa dentro do forno, coloco o pão. E aí a gente não mexe mais. E essa água que eu coloquei embaixo não pode secar antes do pão ficar pronto. Então tem que ser uma quantidade que fica até o final do... Se ela secar até uns 20 minutos, também não tem problema. Se ela ficar até o total do assamento... Melhor. Não vai influenciar negativamente. Diferente? Não, eu já fiz as duas vezes. Dos dois jeitos. Tá. Quando eu comecei a fazer pão, fazendo no forno de casa, e até você acertar a mão do seu forno, isso é importante. Temos que conhecer os nossos equipamentos, não tem jeito. Bom, e aí falando do forno, que horas você colocou o azeite? A hora que começou a... Terminei de colocar a água, ele ainda pediu um pouquinho mais de líquido, aí eu coloquei o azeite, deu esse pontinho aqui, agora a gente vai acertar ele aqui na bancada. E depois, explica o ponto de véu, que você mencionou aí, por favor. Ponto de véu é o seguinte, conforme a gente amassa o pão, a gente sova o pão, a gente vai formando a cadeia de glúten. O famoso glúten aqui dentro. São, né, duas proteínas que elas se unem. O que vai acontecer? Quando elas estão bem unidas, a gente puxa o pão e a gente consegue abrir ele e a gente consegue ver ele de maneira translúcida, sem rasgar. Um véuzinho. Esse é o pontinho de véu. Então, nesse caso, você quer ativar o glúten? Sempre. Porque a função do glúten, ele forma essa cadeia e é ele que segura o gás aqui dentro. Quando o pão expande, é o glúten que está segurando, ele forma uma cadeia aqui, ó. Então deixa o pão. Sabe aquele pão, quando você corta ele, ou risca ele, ele murcha? Às vezes ele não está com a cadeia formada, então ele perde estrutura. Então o glúten, ele dá estrutura pro pão. E aí também você está boleando, mas não está massacrando? Não. Essa sova, eu vou girando, vou esticando. Isso, a gente tá bem pouquinho só de azeite. Perdão, só um pouquinho de farinha na bancada para ele não grudar. E quando ele já estiver mais firme, o que a gente faz? Segura com a mão aqui, a outra empurra e traz. Ó. Não deu pra... Ah lá, vai, por favor. Empurra e traz. Vira ele. Segura, empurra e traz. Antigamente o pessoal falava que você tinha que rasgar o pão, né? É. Se você tá brigando para construir a cadeia de glúten, você vai rasgar o pão. Então a gente só trabalha ele, malha ele. Segura e vai, segura e vai, segura e vai. E esse processo dá pra fazer na planetária também. Ah, então, mas é aquilo que a gente falou da outra vez. Quem gosta de trabalhar com massa quer fazer isso que você tá fazendo. E outra coisa, Regina, nós estamos num momento que a gente tem que ter uma conexão maior com a cozinha, né? Eu acho. Põe a mão na massa. Mesmo. Troca o sentimento. Tá feliz? Vai cozinhar. Tá triste? Vai cozinhar, que ajuda a ficar bem. Se a gente coloca lá na planetária, aperta o botão. Pois é. Eu faço muito pão. Uma vez por mês eu faço toda a minha produção à mão. Quantos? Depende. Às vezes eu faço 10, 15 pães, mais as pizzas. Tudo à mão. Deixo a maceira, deixo as coisas e é tudo à mão. Pra você ter o feeling da sua massa. Claro. Às vezes muda alguma coisa na farinha. Muda a temperatura, muda a quantidade de farinha. Então assim, um dia pega e fala, vou fazer. Põe a mão na massa e vai lá. É terapia. Pão é terapia. Bonita a massa, viu? Ó. Bole, 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 bole. Ela para de grudar. Vai precisar de um pouco mais de sova, mas vamos lá, pra gente ver se a gente já conseguiu alguma coisinha aqui. Vai pra primeira etapa. Ai, legal, tinha esquecido já, vai. Eu não esqueci, tá vendo? Eu não esqueci. Eu tô esperto. Aí, ó, você mostra pra aquela câmera ali, pra quem tá em casa ver o véu. Vamos lá. Ó, não ainda tá
totalmente formado. Tá mas bom. a gente já consegue ver, ó. Ó, tá vendo ali, ó? Se a gente forçar um pouquinho, ela rasga. Tá. Quanto mais você sova, mais forte vai ficando. Ainda a gente vê Então, é o aqui. que você falou, em casa dava pra sovar um pouco mais, porque fica mais transparentezinho. Sim, dá. Então a gente vai sovar. E detalhe, quando o pão descansa, ele tá trabalhando. As enzimas estão trabalhando. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui na sova o ponto de véu. Deixa descansar 30 minutos, vai lá e faz de novo isso aqui. Ah, tá. Você vai ver o véu, Tá. tá? Porque são 2 pontos de descanso. Agora é o primeiro. O primeiro a gente sova, porque toda vez que a gente sova, o que acontece? A gente ativa o glúten, a gente força ele, então ele faz uma cadeia bem pesada. Quando a gente dá o descanso, ele relaxa. Então ele vai relaxando, ele vai degradando, vai ficando uma massa mais leve, uma massa mais fácil de trabalhar. Então o primeiro descanso sempre tem que ter. Tá. A regrinha básica que eu falo é sova, 30 minutinhos de descanso, modela, cestinho, cresceu 80% mais ou menos, assa. Então, o primeiro descanso, 30 minutos. O segundo, aí Aí é é a o tempo massa. Aí é o tempo dele. Aí vai demorar de acordo com a temperatura, umidade. Perfeito. Então, a massa básica do pão italiano é essa aqui. Pão italiano é uma massinha, farinha, água, sal, fermento, uma gordura básica. Desse pão aqui, modelaríamos o pão italiano filão, o pão italiano bolinha, oval. E a gente também faz o recheado. Não é a pizza, essa daí você não Não. faz pizza com isso. Isso é A pão. massa da pizza é bem parecida. Tá, mas não é essa. Não é essa. Bom, Ó. bora descansar, amiguinha, 30 minutos. 30 minutos. Põe pra descansar desse jeito, como a Sandrinha tá trazendo? Exatamente, ó. Coloca um plastiquinho por cima para ele não ressecar. E deixa. Deixou. Cresceu um pouquinho. Eu fiz o mesmo processo, tá? Na mão. E a gente vai ver aqui, ó. Ai, olha que fofa. Ó. Vamos colocar um pouquinho aqui para não grudar. Esse cheiro de fermento é tão gostoso. Sandrinha, obrigado. E, ó. Ai, olha. Ó, Aham. deixa eu voltar ali, que agora eu já tô conhecendo meus amigos aqui. Agora sim. Olha o véu. Tá vendo? A gente vê ele bem transparente. Aqui dá pra ver bem. Dá pra ver agora? Aqui dá pra ver bem. Ah, dá. Ah, lá Dá. na TV, ó na TV, ó na TV. Tá vendo? ó? Tá vendo? Tá. Ponto de véu. Então, o que a gente vai fazer com essa massinha agora? Se eu ficar mexendo muito com ela, Vai pôr tudo a perder. ela vai ficar forte de novo e vai ficar rígida. Então, tiramos ela aqui, a gente vai cortar ela na metade, Daí vão sair 2 pães. vão sair 2 pãezinhos. Ó, Não, pãozão, né? Não é pãozinho. 2 pães desse tamanho, é pãozão. Não é Pãozão. pãozinho, é. Uma coisa assim? depende, né? Depende. Depende. Depende das referências. Ó, vou deixar essa aqui descansando aqui. Aí, pra ela não ressecar, eu ponho um pouquinho de Farinha. farinha por cima. E aí, Rê, que legal? Ela tá tão descansadinha que a gente consegue começar a fazer a abertura dela sem precisar do rolo. Ó. 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 Olha. E qual a nossa referência? Sandrinha, por favor, meu anjo, uma forminha, por favor. Ah, a referência é a forma. Você usa a forma como referência, então deixa eu... Acho que assim fica melhor. Aê, Norberto. Tô aprendendo. Então tá Arrasou. bom. Tá? Então, ó, você pega a base da sua forminha e vê mais ou menos o comprimento do seu pão. Não tem Comprime- essa forma, faz 2 numa forma. Faz 2. Tá. O importante é fazer pão. O importante Tá? é fazer pão. Ah, não tenho forma. Tenho aquelas assadeiras grandes. Põe Vai na lá, assadeira. é. Então a gente já viu que o de comprimento tá ok. Eu só vou dar aquela marcadinha nela. Deixa eu só deixar assim no cantinho aqui. E agora a gente vai lateralizar. Então não vou mais mexer no comprimento. Cheguei numa espessura que eu quero. E o legal do pão italiano, ele é um pão rústico. Então assim, não precisa ficar se preocupando muito. Tá certinho. Ai, mas tá redondo, tá quadradinho, tá redondinho, tá... Não, Aí qual é a espessura? Eu posso escolher ou tem uma que você você acha pode que... escolher. Eu deixo Não, mas vai geralmente ficar um assim. e-mail. A gente quer que fique assim. Eu deixo geralmente 1,5 porque a gente vai dobrar ele. Tá. Se a gente deixar ele muito fino, o que acontece? Quando a gente vai dobrando, ele vai rasgando. Tá. Depende do recheio, ele vai rasgando. Não é o que a gente quer. Então aí, ó. Prontinho. Tá? Tá, é normal.
Acho que deu pra ter referência. E agora a gente vai lá fazer o primeiro. Que é de queijo. De queijo, presunto, tomate, orégano. Tomatinho, orégano e o manjericão para dar aquele arominha, aquele frescor. Sempre quando vai tomate, coloca o queijo primeiro. Eu gosto. O tomate não ficar em contato direto com a massa. Sim. E jogar a umidade pra massa. Mas tá virando minha auxiliar de padeira já. As ordens. Não é? O tempinho tá quente, a mussarela dá aquela coladinha. Aquela grudaninha. Mas não tem problema. Bom, pode fazer com ela ralada? Pode. Pode fazer com ela em cubinho? Pode. Pode cortar na mão? Pode. Aí pode fazer só com ela? Pode. Pão de queijo é uma delícia. Uhum. Se você mesclar bem os queijos, que delícia que fica. Pronto. A gente pega o tomate. Não é muito tomate, né, Norberto? Senão eu uso um tomate pequeno, tá? E se você coloca muito tomate, é mais água dentro da massa. Isso. Aí, de repente, encharca a massa, não dá certo. Aí a pessoa fala, tentei fazer, tá vendo? Não consigo fazer pão. Consegue sim. E agora a gente vem com pontinho. Mesma coisa. Você vê que é bastante. Esse pãozinho, ele fica legal a partir de 100 gramas de presunto, de queijo. Se não fosse usar presunto, aí por cima seria interessante, então, colocar a mussarela para isolar o tomate. Põe mais uma camadinha de mussarela. Tá. Então esse pãozinho aqui, eu achei que 150 ficou muito, tal. Faz com 100. É que a gente é meio gordinho, a gente faz com 150. E tá tudo certo. Pouquinho só de orégano para dar aquele... É tão legal quando alguém consegue personalizar, porque aí fica o pão da família. Fica. Né? E aí um fala assim, eu quero assim, assada, chega no meio termo, fala, gostamos do pão. Aí fica. E o legal é que você sempre faz a mesma receita, então você vai se aperfeiçoando cada vez mais, vai melhorando cada vez. Eu falo que na minha casa o pessoal comeu pão que amassou, porque saía cada pão ruim, feio. Mas vai comer. E eu não apaguei para Instagram, as fotos estão lá. Tá tudo lá? E tinha que falar que tava bom, viu? Senão eu ficava triste. Não, tem que incentivar. Agora vai falar que tá ruim. Então, o manjericão também só um pouquinho, tudo que é demais. Então é só para ele trazer aquele aroma, tá? E aí a gente vai enrolar ele, ó. Vou enrolar desse lado aqui por conta dele aqui. Ele aqui, ó. Enrolando, vai enrolando. Enrola pro apertadinho, né? Não deixa frouxo. Eu tô apertando muito, E aí a gente deixa sempre uma sobrinha aqui embaixo. Pra unir. Pra gente poder fazer aquele tapinha e aquela beliscadinha pra ele não abrir. Então, uma vez que ele já moldou, te vira ele aqui ao contrário, e aí eu gosto de colocar o dedo e eu vou fechando ele. Olha como que ele faz. Tá pegando aqui? Não, não tá. Deixa eu ver aqui. Ó, ele aperta isso, e aí fecha. E eu vou fechando. Bem fechadinho mesmo ele faz. E vai fechando. Isso ajuda também a dar tensão. Porque a pestana não é só o vapor e não é só o pão. Quanto mais tensão a gente dá no pão, quando a gente faz o corte, ele... Justamente porque tá tensionado. Aí a hora que ela... A gente dá uma apertadinha. É um belisquinho que você dá, né, em cima, tá bom. Daí eu jogo aqui, faço tipo um envelopinho. Forma. Sem untar, sem nada. Eu untei. Untou. Tá? Eu usei o desmoldante. Eu vi que você comentou, né, Teve um chefe que veio que ele usou desmoldante, ele mostrou aqui. Então é aquele desmoldante que ele usou. Não entendi. No programa passado, veio um chefe, ele trouxe o desmoldante, ele mostrou o frasquinho. A gente traz já a forminha. Sim, meu querido. A gente traz a forminha já. Não, porque a gente tem vários chefes. Tem gente que, por exemplo, é contra desmoldante, sabia? Sabia. Tem gente que é contra desmoldante, tem gente que é a favor. Bom, não gosto de desmoldante. O que eu posso usar de opção? Isso. Óleo vegetal. Óleo vegetal. O azeite traz sabor, o óleo é mais neutro. Aí aqui ele ficou maior que a forma, tudo bem, dá uma socadinha. Tá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar aquela sentada nele. Depois que ele relaxar, ele vai ocupar essa forma inteirinha. Porque agora vai para o segundo momento de crescimento. E agora a gente vai pegar o plastiquinho, a gente vai cobrir ele e a gente vai deixar ele quietinho. Tá. Ele vai crescer. Aqui, obrigado. Com o outro a gente vai fazer a mesma coisa. Mostra fazendo? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, põe a forminha, mais ou menos para ter
Um parâmetro. E cada vez que a gente vai enrolando ele, Rê, a gente vai alargando às vezes, né? Você vai tensionando, ele vai abrindo um pouquinho, mas não tem problema. Depois você vai partir um, a gente vai fazer o risquinho em um pra gente ver? Vamos fazer, eu trouxe. Ah, tá. E qualquer dúvida que o pessoal tiver em relação ao processo do pão, pode me perguntar lá. Você consegue responder? Respondo todo mundo. Me pergunta, eu mando vídeos. Geralmente, na minha rede social, eu sempre coloco vídeo de processo. Porque a nossa função é essa, né? Desmistificar. Por que você não faz? O que te impede de você fazer? É muito frustrante quando você quer fazer uma coisa e não sai. E às vezes é um errinho de nada. Exatamente. Não é? Aí você tem alguém que orienta, você fala... Aí a pessoa fala assim, eu não quero mais fazer. Cansei de ver gente falando assim, eu prefiro comprar do que fazer. Porque não sai. Mortadela. Mortadela, que eu vou abrir um pouquinho mais, ó. A mortadela vai de gosto, né? Tem aquela... Quem ama, ama. Quem não gosta, detesta. É. Eu gosto. Gosto bastante também. Porque esse aqui lembra, tipo, pãozão do... famoso pãozão de mortadela. Do mercado. Duas fatias. É, aí foram duas. Não precisa de muito pra ser feliz, você vê? E o provolone, né? Que dá um sabor, dá um contraste bem gostoso com a mortadela. Ah, essa não vai nada de líquido. Essa não. Pra quem tá começando, você acha mais interessante fazer assim, sem tomate, sem não sei o quê, pra não ter o risco de umedecer a massa? Sim. Quem tá começando, treinar o pãozinho italiano. Você acertando o seu pãozinho básico... Faz qualquer outro. Você faz qualquer outro. Se bem que esse aqui também não tem erro. Fez, se não saiu a pestana, você vai comer do mesmo jeito. Ele vai ficar delícia do mesmo jeito. Vai apertando. Vamos dando aquela enroladinha nela aqui. Vamos lá, empurrando pra dentro, trazendo. Chegou aqui, a gente também dá o belisquinho, viu que ela tá coladinha. A massa grudou um pouquinho na bancada, o que a gente faz? É sempre bom ter uma espátulazinha. Você põe um pouquinho de farinha e você empurra por debaixo, ó. Ela descola. Quem não tem exatamente essa ferramenta usa algo semelhante. Às vezes até uma escumadeira, um pão duro. Só pra gente empurrar um pouquinho de farinha pra debaixo do pão. E a mesma coisa aqui, ó. O belisco. Belisquinho. Esse belisquinho vai garantir que a parte de baixo do pão não abra e escorra todo o seu recheio. A gente faz, ó. Fechou aí. Fechou. Faz envelopinho aqui. For montada, vai descansar. Forminha untada. E a gente vai colocando aqui. Esse segundo momento não tem um tempo definido. Não tem. Ele crescer... Eu gosto de deixar o pão chegar nos 80%. Porque senão... O pessoal fala assim, dobrar, né? Então, o que é o dobrar? A gente olha para quê? Fala, bom, a hora que ele chegar mais ou menos aqui em cima, ele dobrou. Quando eu vejo que ele já cresceu, que eu aperto, ele... cede, mas ele volta. Pode crescer mais. Ele pode crescer mais, mas eu já vejo que ele já tem um pouquinho de ar dentro, ele já tá legal. Porque esse aqui é um pão que ele não precisa ser um pão grande. Entendeu? Esse aqui é um pão que ele é um pão recheado. Tá. Diferente de um pão oval, de um pão redondo, que é o que a gente come com sopa. Você precisa que ele cresça e na hora que a gente coloca no forno, ele dê aquele salto. Esse aqui não. Eu preciso que ele só fermente. Perfeito. Senão ele fica pesado. Perfeito. Tá? Então, ó, colocamos ele aqui. Cobriu, vai acompanhando. 1 hora, 1h30, 2 horas, depende do tempo. O que ele vai acontecer? Ele vai relaxar, ele vai ocupar toda a forminha e vai começar a crescer, porque o pão tem disso. Ele encosta e aí ele se escorre e ele cresce. Ocupa o espaço. Por isso que tem que fazer mais ou menos proporcional. Porque, eu vou fazer um pãozinho de 200 gramas, uma forma de 1 quilo, por exemplo, ele esparrama, mas ele não chega nem nas laterais, então ele não cresce. Isso também são todos fatores. Bom, deixamos ele descansar. Descansou, cresceu, ficou bonito, ficou fofinho. Vamos fazer o risco. Risco, você pode usar uma faca bem afiada, você pode usar uma gilete ou esses acessórios de panificação. Então esse aqui é uma giletinha. Nossa, hiper baratinho. É pra fazer o risco. É pra fazer o risco só. Eu não vou aconselhar ficar usando a gilete, porque acontece de ter tá? O acidente. Mas você Esse pode... daí é legal. Eu vou pedir pra você fazer 2 vezes, já que temos 2 pães. Com a gilete e com a faca. Vamos. Então vai.
Porque tudo tem um truque, né? Aí o risquinho. Então, por exemplo, ó. Aí. Ó. A gente não enrola. A gente não enrola passando. É riscar, ó. Tá. Com a faca agora pra gente ver. É uma incisão. É uma incisão. E aqui a gente vai fazer um reto. Ah, legal. Aí, a mão tá na frente. Ai, perdão. Aí, foi. Não, mas a gente já entendeu. Aí, pronto. Pronto. A gente só não pode colocar a lâmina e vir devagarzinho, moroso. Porque ele vai... Ele começa a fazer todo aquele... Rápido. Ele vai... Como é que fala? Ele vai travando, né, o caminho. Não, é rápido, é o risco. Nesse momento, o pão já tá crescido. Já tá o crescido. forno tinindo com água vaporzinho embaixo. lá dentro. O que a gente pode fazer? Vai borrifar agora. Abre o forno, borrifa a água lá dentro, coloca o pão. E deixa. Outra opção, borrifa um pouquinho de água no pão. Mas direto você no prefere pão. o forno? Eu prefiro no forno. Porque A aí gente você vai nebuliza lá dentro. É. Ah, paredes ou só teto? Eu jogo assim, ó. Dou uma... Imagina que a caixa do forno tá aqui. Eu pego e borrifo dentro do forno. Tá. Ele fica nebulizado lá dentro. E lembrando que aqui embaixo tá gerando vapor. Vapor. Coloquei o pãozinho lá dentro e fecho. Acabou. Que horas que eu tiro? Você vai tirar por volta de uns 40 minutos depois. Por quê? Pão recheado, depende do recheio, que nesse aqui tem queijo. Se a gente tirar ele com 30, 25 minutos, corre o risco dele estar cru. Então, nesse tipo de pão, a gente pode usar o truque da vovó, depois de uns 30, 35 minutos, espetar um palito e ver. Mas não é espetar só o palito em cima. A gente tem que remover o pão daqui, espetar do lado, em cima. Mas aí o pão não vai... Não, depois de uns 30 minutos, 35, ele já tá... Tá. Ele só tá agora terminando de assar. E, tecnicamente, se você tiver acesso e conseguir comprar aqueles termômetros bem baratinhos, que tem a pontinha, para você aferir a temperatura interna de alimento, espetou o termômetro aqui, deu 92 graus, o pão tá assado. A hora que eu coloco, o forno tá no talo. Tá no talo. Não diminui. 250. Deixa até o fim. Ah, tá. Nesse caso aqui, como eu já imagino a dificuldade do pessoal de casa de ter o forno que trabalha nessas temperaturas, eu fiz no meu forno doméstico, eu fiquei 200 graus por 45 minutos. Então, não é o truque do Dorô tá pronto. Não. Tem que ver se tá cozido. Porque A partir você de 30 minutos. A partir de 30 minutos você começa a testar. Tá cozido, tira. Tira ele da forminha, porque ele sua embaixo. Ah. Tira ele da forminha, deixa ele dar passar um ar por ele, para ele ficar mais crocante. Esfriou, Vai ficar com assim. essa, como você chamou, pestana? a pestaninha Vai e ficar com a crocância. pestaninha. Então a gente fez aqui. Esse aqui vai abrir igual o da mortadela, ele abre pra cá. Esse aqui vai abrir estilo baguetinha. Que é esse? Isso. Você tem os dois aqui. Você Sim. tem o... Uhum. Não. Tá. Foi. Arrasou, meu Inclusive, querido. a gente vai Tem tirar no forno. um que já tá prontinho. Tem no forno. Pão quente. Pão quente esquenta tudo. Esquenta o coração, pãozinho quente. Então esse aqui é a incisão única aí. Eita, mas tá central. bonito, hein? Ó. Ó. E esse aqui, A lateralzinha. lateralzinho. E aqui você caprichosamente colocou bem uma fatia, ficou lindo. Foi ao acaso. Foi ao caso? Foi. Nossa, olha esse capri, ficou lindo isso. Ficou bem Foi ao bonitinho. caso, porque você a hora que enrola. É. Vai, Mas aí ficou bem bacana. tira. Agora a gente Quero vai ver como tirar. você faz. Como a forminha tá untada, Ah, é só sai a gente... facinho de tudo. Obrigado, Sandrinha. A gente pega ele aqui, bem assadinho. Mostra lá embaixo pra cá. Olha embaixo, que beleza. Você vai partir algum? Parte Vamos um, pelo partir. menos, pra gente ver. Qual que você... O que você prefere? quiser. O que você quiser. Vamos cortar aqui assim, na diagonal. Eu ouvi o creque-creque. E vamos partir esse aqui também. Esse aqui já pegou. Pra não falar que é sorte. Bate aqui pra gente ver que tá durinho. Isso. Não, é. A Maravilha. gente troca esse aqui. Porque às vezes a televisão engana. Engano. Então, vou Vai. pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Esse deu pra ouvir bem.
menino. Olha essa lateralzinha da pestana. Fez no forno caseiro? Forno caseiro. Tá vendo essa lateralzinha aqui? Eu não sei se é esse ou esse. Olha essa lateralzinha aqui. Aqui, ó. No forno caseiro. Arrasou, meu querido. Muito Parabéns. Obrigado. Agora é só comer. Validade. Difícil, né, Depende. bem? Na minha Validade, casa, o tempo que as na minha pessoas casa é tiverem. um dia. O tempo que as pessoas tiverem à mesa. Mas uns três dias, assim, não vai comer, coloca dentro de uma sacolinha plástica e leva pra geladeira. Perfeito. Corta em fatias e aí você pode dar aquela esquentadinha na famosa por 5 minutinhos, tá? Na famosa o quê? Forninho. Ah, normal. Esquenta como pão. Pão de verdade. Arrasou, meu querido. Nos encontramos à mesa. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Oh, Que gostoso. mesa maravilhosa. Linda, linda, Eita. linda. O que é isso com essas azeitonas aí, Norberto? Focaccia. Ah, focaccia. Você que fez tudo, claro, né? Tá lindo, A né? pizza. Olha, Pizza. a pizza. Você que fez esse também? Foi. Esse Tudo é ali. um molho rústico italiano. Ó, aqui. Bem assim facinho que de é fazer gostoso. também, viu? É? A Sandrinha falou que ele amassou hoje aqui ali, fez ali já. O tomatinho? É, o Ó. tomatinho. Vamos, bon appétit. Como pão, abraça a gente, né? Norberto, é demais. Muito obrigado. Vocês estão comendo inteiro? Eu precisava fazer isso. Ah, eu peguei um... Ah, ele também, tá todo mundo fazendo assim. peguei lasquinha. Vou colocar. Tem que ser assim. Nossa. Parabéns. Forno caseiro, gente, vocês viram? É, então. Um forno caseiro. Tão Vou pôr o fofinho tomatinho. quanto ele. Então, vocês colocaram assim o tomatinho? Ah, e também pode ser, Ou Juliano. daquela chuchadinha, né? Como faz esse tomate? Pega um tomatinho. Lembra que eu falei daquela conexão com a comida? Vai na feira, pede um tomate, experimenta, sente que ele tá docinho. Pega uns tomatinhos, faz uma cruzinha nele e coloca na água fervendo. 2 minutinhos. Você vai que ele vai começar a enrugar. Coloca na água gelada, despela ele, coloca num refratáriozinho e deixa ele descansar um pouquinho. Ele vai drenar um pouquinho de água e ele tá molinho, porque a gente deu uma fervidinha Fermentada nele. rápida. E aí você pode ou pulsar no pulse, ou a moda antiga, O que você fez? a mão. Que é o que você fez aqui, espremeu. Só. Só. Gente, é Aí eu tomatinho. coloquei um pouquinho de Olha. sal, bem pouquinho, um fio de azeite e manjericão fresco. Olha. Um pouquinho, só. É tomate puro. Maravilha, hein? Ai, eu como a tia tá comendo. Olha, eu fiz assim, ó, eu fiz uma... Ela fez um... É, Esse é o molho que eu uso pra pizza napolitana. Esse isso que eu aqui? ia falar. Serve pra Ai, pizza, gente. né? Mas só o pão tá uma delícia. Mas Tá esse mesmo. molhinho de tomate facinho de fazer. Ai, que gostoso. Quase babei agora. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, olha esse pão. O que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Viva o chefe! Viva o chefe! Olha vocês. Parabéns. Vocês foram só curiosidade. No de, eu fui no de tomate, queijo e presunto, num proveu de Mortadela. mortadela. Vocês provaram? Eu não, fui no de presunto e queijo também. Também? O Vou e o Leão? provar. No meio de mortadela. E aí, como é que tá? Incrível. O do mortadela. Essa nem pra falar. pestaninha que Lindo. parece de forno a lenha. É. Verdade, linda. Norberto Carone Castro Júnior. Norberto, underline. Carone, underline. Castro, underline, Júnior. @ Norberto Carone Castro Júnior. Entre um nome e outro tem um underline. Underline. Que ensina a fazer, né? Sim, fazer. Além daqui, na casa da gente também? Casa a gente também. Porque é legal, porque eu faço todo o processo na casa da pessoa, conhecendo o equipamento dela, entendendo a necessidade dela, e aí até sugerindo uma troca ou não. Mas normalmente a gente acertando o equipamento, acertando a técnica, vai que vai. Quando você diz equipamento, é Delícia. forno, Forno, formas. forma, modelagem. Mas aí como é que você faz? Você vai dar uma aula, uma tarde? Uma... Eu fico um período. Eu vou um dia na sua casa, por exemplo, a gente fica lá da 1 da tarde às 6. Ah, Então, mas a gente, É Gente, quase pra um ver se ela vai mulheres. tá lá, É porque quase ela um tá mulheres. aqui. É quase Da um uma mulher. seis, é um mulheres e ensina tudo. Tem que ver, e a né? gente vai, olha o forno, a gente testa o calor do forno, vê o quanto o forno perde quando a gente abre. Não, mas eu quero comprar essa focaccia assim, ó. Como é que faz? É, Olha se isso. quiser, Olha, você olha. entrega também. Entrego também, tá? Ah, Entrega também. ah, bom. Aqui, ó.
E o Tortano, graças a Deus, por conta do Dia dos Pais, né? Que foi Não, um aquele pouquinho antes Tortano que você fez aqui. A gente estava no programa. Nossa, que sucesso que foi. Quero agradecer os telespectadores, porque assim, o pessoal me abraçou. Muita gente fazendo Tortano. Ah, que legal. E gente ganhando dinheirinho já, vendendo Tortano. Que legal. Então, assim, Muito legal, né? eu imagino como deva ser para vocês, porque tem pessoas que já fazem parte da nossa família, eles acompanham a nossa rotina e vão interagindo, e vão conversando, e vão dando dica, e vão pedindo coisa. É assim mesmo. É uma delícia. Então, falem comigo. E o que vocês quiserem que o Norberto ensine, fala aqui. À medida do possível, a produção tenta atender todo mundo mesmo. Verdade. Então você entrega o pão, a focaccia, a pizza, Pão, tudo. focaccia, pizza, o molho, massa. O molho. Você vende por quilo? Vendo por quilo. Ou e vai na casa da gente e ensina? Na casa a gente... Não, batendo um papo gostoso, esse final de semana vai fazer frio, com esse molinho, você come, vai, para, recomeça, gostoso demais. Ai, mas delícia. Nossa, eu tô aqui, muito bom. Eu Esse mandei. molhinho dá pra Então, dar olha ainda um pra vocês aí que upgrade estão sem nele. molho. Se você quiser colocar Vai lá, umas eu. gotinhas de tabasco, ele fica levemente picante, fica bem gostoso também. Mas aí a pimenta é algo mais pessoal, né? Mas faz fica como, bem faz gostoso. sem. Norberto, mas arrasou muito. Nossa, Esse muito. de mortadela que eu peguei só um pedacinho aqui, olha a pestana. Olha essa pestana Porque aqui. você vê os alvéolos, vê que ele tá bem distribuído, tá bem olha fofinho. que beleza. Não E deu legal tempo ver de que a gente comer. faz em casa, né? Então. No forno, né, convencional, Então. né? E no Instagram eu sempre coloco, né, a minha rotina, não só nos equipamentos que eu tenho, tanto na minha padaria quanto onde eu trabalho, mas eu coloco também quando eu faço as coisas domésticas. Então, eu sempre vou dando dica, eu vou explicando, eu vou mostrando algumas coisas. Então, só acompanhando lá e tendo dúvida, não tem problema. Pode perguntar, ela demora um pouquinho, mas eu respondo. Quando você descobriu que você era bom Maravilha. nisso? Leão, eu sempre cozinhei. O pão, eu brinco que o pão me salvou da depressão. Então, o pão me salva todo dia. Sou professor mestre em medicina veterinária. Eu deixei a veterinária para virar cozinheiro. Olha que Oi, que lindo. legal. Ah, sempre trabalhando com emoção. Bonito. Parabéns. Bicho é, né? Adoro, Mas o pão. mas eu falo que o pão me salvou. Sabe quando dá aquelas guinadas de vida? E eu fazia pão de madrugada e todo dia pão, todo dia pão, todo dia pizza, todo dia pizza. Aí eu falei, é isso que eu quero o pão. fazer pra vida. É pão, pizza, Parabéns. comida e tá dando certo. Até daqui a pouco, Até viu, já, gente? Tem Celina. sorte. Parabéns, chefe. Parabéns, viu? Muito obrigado. Meus parabéns, viu?